Oi gente, meu nome é Daniela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu faço medicina aqui na ESC, já estou indo pro meu segundo ano. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como que foi o primeiro ano, quais são as matérias, como que funciona a grade horária, porque eu sei que essa é uma dúvida de muitos de vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de comentar se você tem mais alguma dúvida, o que você achou do vídeo, que eu adoro ler o comentário de vocês, tá bom? Então vamos lá começar pelas matérias. Gente, como eu já falei pra vocês no outro vídeo explicando sobre o PBL, a ESC tem 3 eixos. Então a gente vai ter os módulos temáticos, o habilidades e atitudes e o IESC, que é aquele eixo que a gente vai para o OBS, aprende sobre SUS, enfim. Vou começar falando para vocês sobre como funcionou os módulos temáticos ao longo do ano, né? Nós tivemos vários módulos, foram 8, se eu não me engano. E o primeiro módulo foi o 101, que foi aquele módulo introdutório pra gente saber como que funciona o PBL, como que a gente estuda. Ele durou ali mais ou menos um mês. Eu achei que foi muito tempo, gente, pra esse módulo, mas tudo bem. Não vou reclamar, porque no começo da faculdade a gente ainda tá se adaptando, ainda é um pouco difícil. Depois disso, a gente teve o módulo 102, que foi o nosso primeiro módulo biológico. E aí a gente aprendeu sobre formação e concepção da vida. Então, teve embriologia, sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Gente, foi muito interessante. Foi, assim, um dos meus módulos favoritos do ano, apesar da minha turma ter um pouco a opinião contrária de não terem gostado do 102 justamente por conta disso, porque foi um módulo que exigiu bastante da gente, já que ele foi o primeiro módulo, a gente não sabia muito como estudar, onde procurar, que fonte usar, essas coisas assim, então tudo a gente estava aprendendo ali, mas foi um módulo muito bom. Depois dele, a gente teve o módulo 103, que foi o módulo sobre sistema digestório. Então, a gente aprendeu sobre composição dos alimentos, sobre macromoléculas, digestão, reflexos, enfim. Foi um módulo bem legal. O coordenador desse módulo foi o Dr. Clayton. Ele é maravilhoso, gente. Ele é muito, muito organizado. É, assim, um dos profissionais mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Sério, ele é muito top. Depois disso, a gente teve o módulo 104, que foi um módulo sobre cardiovascular e respiratório, um dos módulos mais difíceis do ano, e atrás de imuno, né, na concepção de muitos. Pra mim, esse módulo, ele foi difícil, mas ele foi muito interessante. Eu acho que fisiologia cardiovascular é muito, muito top. Respiratório é um pouco chatinha, mas a gente tem que aprender, então a gente aprende, não tem problema. Eu fui coordenadora, gente, inclusive, de um desses problemas. Um dos problemas mais compridos fui eu, por isso que eu tenho um trauminha dele, mas tudo bem. Depois do módulo 104, a gente teve o módulo 106, que foi o módulo... Foi o 106? Não, foi o 108, gente, me perdoem, foi o 108. É porque lá não segue a ordem certinha, né? Dos números, no caso. A gente teve o módulo 108, que foi o módulo de sistema urinário, renal e sistema circulatório. Foi um módulo muito bom, muito interessante, durou mais ou menos ali em média um mês. Os módulos ESC, gente, eles duram de 1 mês a 2 meses, assim, no máximo. Geralmente é um mês e meio, tá? Esse módulo, ele foi muito interessante. Foi um pouco difícil, muita informação, mas muito interessante também. Depois dele, a gente teve o 107, que foi o módulo de SUS. Gente, o módulo de SUS é basicamente um módulo de férias. Não é que a gente não estuda, que a gente empurra com a barriga e pronto. Mas é porque o assunto é tão mais tranquilo, é bem menos denso, então a gente consegue terminar de estudar o assunto de uma tutoria ali em 1, 2 horas. Nem se compara quando a gente está estudando um módulo biológico. Então é quase um módulo de férias. Aí depois dele, tem o rojão, né, gente? No módulo 106, que é o módulo de imuno, que pra mim, gente, foi um dos módulos mais tops do ano. Por mais que eu tenha tido dificuldade, ele foi um módulo, assim, interessantíssimo. Eu gostei demais. E, novamente, foi o Dr. Clayton coordenando, então, meus elogios aqui pra ele. Não sei se algum dia ele vai assistir esse vídeo, mas fica aí. E depois do módulo 106, a gente teve o módulo 105, que é o módulo de eletivas. Daí, gente, todos os anos tem eletivas diferentes. Você pode fazer eletiva interna, que é pela ESCS, e eletiva externa. Então, você vai atrás de médicos, tem todo um edital lá que você tem que apresentar pra ver se a sua eletiva vai ser aceita, mas aí você meio que pode estagiar na área que você quiser. Então, é bem legal. Tem alguns critérios, como eu falei pra vocês, mas é bem legal mesmo. O que mais que eu tenho pra falar desses módulos? Gente, ao longo do ano, cada módulo vai ter um coordenador diferente. Eles vão disponibilizar um documento que tem lá as fontes que eles recomendam que você use, mas você também pode usar outras, até porque a gente
é o protagonista do nosso estudo, então não tem problema nenhum se você quiser usar outras. Mas essas são as fontes que eles recomendam pra gente não ficar tão perdido assim. Nesse documento também vai ter o cronograma ali de cada módulo, então as suas práticas, né, de anatomia, de histologia. Agora, sobre o H, gente, foi o meu eixo favorito do ano, porque é aquele eixo que você aprende semiologia, ética, essas coisas assim, habilidades interpessoais como profissional, então eu acho super legal. E eu tive o Dr. Cleiton e a doutora Cláudia como meus tutores, então o carinho, nossa, enorme por eles, porque eles são maravilhosos, de verdade. Muito organizados, muito capazes, muito competentes, muito profissionais. Então, assim, eu adorei demais. Foi um módulo foi um eixo, né, que me desafiou bastante. Porque, gente, exame físico não é fácil, eu sempre fui uma pessoa meio distraída, assim. E uma das coisas que eles sempre dizem pra gente é que a gente tem que olhar pro nosso paciente, a gente tem que observar cada detalhe. Assim que o seu paciente entrou na sala, você tem que olhar, sabe? Eles ensinaram a gente a ser muito humanos, né? Isso que eu adoro na ESC, gente, essa empatia, essa humanidade. E o que eu acho mais legal lá é que os professores, eles não só ensinam isso, pelo menos os que eu conheci até agora, eles não só ensinam como eles vivem, né? Então isso é maravilhoso. Foi o meu eixo favorito mesmo. O IES, que é aquele eixo que a gente vai para as UBSs, a gente faz alguns projetos ao longo do ano, né? Então a gente tem que fazer relato de experiência, a gente faz alguns trabalhos também, de estudo da família, mas é um eixo, assim, considerado por mim bem tranquilo. Você realmente só não vai passar se você não quiser, tá? De verdade. E agora, gente, a pergunta que mais me fazem: Dani, como que é a grade horária de lá? Como que funciona? A gente tem um horário pra estudar? Dá pra trabalhar? E aí, como é que funciona? Bom, gente, o legal da ESCS, que eu acho assim muito top, é que todas as séries vão ter uma semana padrão. Então a sua semana, ela vai ser igual em todas as semanas do ano. Entendeu? Então eu vou colocar aqui a semana padrão da primeira série pra vocês verem. Vocês vão observar que a gente tem uns horários muito bem definidos e que nós temos horários protegidos para o nosso estudo, porque como a gente faz a faculdade de PBL, a gente tem que ter esse horário pra estudar. Então, em tese, esses horários são pra você estudar, mas é óbvio que se você tiver alguma coisa pra resolver no dia ou não quiser estudar, você não é obrigado. É uma coisa assim, você vai estar na sua casa ou em qualquer outro lugar e aí você estuda se você quiser. Mas é óbvio que se você não estudar, você vai se ferrar um pouquinho no final, né, gente? Porque às vezes nem esses horários protegidos pra estudo são suficientes. A gente tem que estudar de noite, de madrugada, virar noite. Deixa eu ver mais o que eu tenho pra falar pra vocês. Uma coisa muito importante. Falei pra vocês que a gente recebe o cronograma de cada módulo, certo? Então, quando eles vão marcar a prática de histologia, de anatomia, eles marcam nos nossos horários protegidos para estudo. Então, sim, os horários são, entre aspas, protegidos, porque eles vão ser ocupados ali por prática. Só que você vai ter os seus grupos de tutoria ao longo do ano. E aí, cada grupo de tutoria, né, em determinado módulo, vai em um determinado dia, um determinado horário, não é todo mundo junto. Então, assim, meio que às vezes você vai passar o dia inteiro na faculdade. Mas é bem às vezes mesmo, gente, comparado ao ensino tradicional. Eu, como ex-UNB, falo pra vocês que a nossa grade, ela é muito mais tranquila, assim, em termos de você não ter que estar na faculdade. Agora, em termos de estudo, eu acho o PBL um pouco pesado, mas agora eu já acostumei, gente, então acabei preferindo assim. É isso, gente. Aí vocês recebem esse cronograma lá com as práticas de vocês, com bastante antecedência. Não tem perigo nenhum do professor chegar e falar assim, olha, hoje é prova surpresa. Não. A gente já tem o calendário, inclusive, do ano inteiro, com as datas de prova, data de reposição, data de tudo. Então não tem esse perigo, assim, de você se assustar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. E se tiver mais alguma dúvida, podem comentar aqui que eu vou trazer no canal. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.